Olá e sejam bem-vindos a outras histórias do Reddit. Lembrem-se de dar like e se inscrever, pois isso me ajuda muito. Mãe maluca. Minha mãe tem 5 filhos e eu sou o filho do meio, que tem 19 anos. Quando eu tinha 8 anos, ela conseguiu um emprego a 3 horas de distância. Ela sai por 4 dias geralmente e volta por 2. Era minha responsabilidade limpar e cuidar dos 2 irmãos mais novos, e meus irmãos mais velhos basicamente só tinham que ficar em casa para que esse arranjo fosse legal. Eu sempre fui o patinho feio. Por exemplo, minha irmã mais velha ganhou o corte de cabelo dos sonhos e luzes no seu 11º aniversário. Minha irmã mais nova pode arrumar o próprio cabelo. Eu não pude cortar o cabelo até os 15 anos. Tive que escrever 4 páginas para convencê-la a deixar, já que estava muito abaixo da minha cintura. E eu não queria ir a um salão, então dinheiro não era o problema. De qualquer forma, porque eu cuido dos meus irmãos, nunca pude participar de clubes, fazer esportes, ir a jogos, ir a bailes, conseguir um emprego, etc. Quando me inscrevi para a faculdade em 2021, minha mãe disse que eu só poderia ir para a faculdade comunitária. Eu me revoltei e escolhi a universidade a 25 minutos de casa, já que consegui uma bolsa que me permitia estudar de graça. Minha mãe diz aos meus irmãos mais novos que eles não precisam me ouvir, limpar ou me respeitar. Meu irmãozinho tem 15 anos e nem sabe como usar a máquina de lavar. Toda vez que cozinho para eles, não é bom o suficiente. Toda vez que peço educadamente para ele fazer qualquer coisa, ele me chama de vadia e minha mãe permite. Eu não posso desrespeitá-los, então é não provocado. Como eles não me respeitam de forma alguma, decidi que estava saindo em agosto. Minha mãe ainda está furiosa. Ela continua me chamando de narcisista egoísta por tornar a vida dela mais difícil. A cereja do bolo, no entanto, é que ela quer que eu pague a ela já que estou me mudando. Novamente não posso ter um emprego até sair de casa. Estive ganhando dinheiro para o meu dormitório cuidando dos filhos de uma amiga da família e limpando a casa da minha tia nos dias em que minha mãe está em casa. De qualquer forma, ela e eu estávamos a caminho da Target para eu comprar algumas coisas, quando ela disse que precisava do dinheiro que eu ganhei. Perguntei por quê e ela disse que é porque ela me criou. Eu disse que é o trabalho dela como mãe, e então ela respondeu dizendo que poderia ter se livrado de mim e queria que eu agradecesse a ela por não ter se livrado de mim. Eu não podia acreditar. Como eu não dei o meu dinheiro a ela, as tensões estão altas. Ela continua dizendo aos amigos que estou tornando a vida dela ruim. Mães mimadas são tão difíceis. Um hóspede da suíte presidencial roubou meus chinelos no spa de um hotel. Então, isso aconteceu ontem. Estou hospedado em um resort de montanha, em um hotel 5 estrelas, e há um belo spa com vista para a montanha. É temporada de férias, então, desnecessário dizer que há muita gente. Recentemente, comprei para mim umas pantufas bonitas da Brunello Cucinelli, que agora uso para ir aos spas. Um hóspede simplesmente saiu da jacuzzi usando as minhas pantufas, o que notei depois de alguns minutos. Perguntei a um funcionário próximo se ele as tinha visto, e o rapaz respondeu que uma pessoa saiu usando-as. A princípio, pensei que fosse um erro, mas depois notei que não havia outro par de pantufas, só nós dois estávamos na jacuzzi naquele momento, e é menos provável que alguém que andasse sem nenhuma simplesmente colocasse o par e fosse embora. O funcionário pediu-me para esperar alguns minutos e voltou para algum lugar. Acontece que eles verificaram as câmeras do spa e eram um hóspede da suíte presidencial. Eu não queria fazer um escândalo por causa disso, mas cruzei com essa pessoa, a que estava usando minhas pantufas, e disse educadamente que ele talvez tivesse saído usando as minhas pantufas. A resposta literalmente fez meus olhos saltarem. Ele disse, literalmente, por que você se importa tanto, cara ganancioso? Elas não servem em você e você não as merece de qualquer maneira. Então, depois do meu com licença, muito irritado, aquele que você normalmente solta antes de dar um soco em alguém, ele simplesmente as tirou e saiu correndo. Bem na frente de vários membros da equipe e hóspedes. Tive uma conversa amigável com o gerente do hotel que me encontrou mais tarde naquela noite. Ele disse que, infelizmente, várias tentativas de furto como essa acontecem regularmente, mas eles não levam coisas caras. No dia anterior, uma mulher adulta roubou uma grande sobremesa de sorvete que foi trazida para uma adolescente enquanto ela estava na sauna. Custa menos de $15. Não há pessoas pobres neste hotel. Na temporada, que é inverno e verão, um quarto padrão normalmente custa mais de $500 por noite. A suíte presidencial custa mais de 5 mil. Imagine o sentimento de direito de roubar pantufas, mesmo que caras, bem na frente dos funcionários e câmeras. Minha cadeira foi roubada, um pirralho quebrou meu telefone e uma pegadinha na cadeira causou um divórcio muito confuso na família. De alguma forma, eu retorno novamente.
E com algumas informações loucas sobre algumas coisas que aconteceram no ano passado. Eu nunca poderia ter imaginado como as coisas poderiam ter se transformado no que aconteceu. Se vocês acharam louco meu cunhado jogar minha cadeira através de uma janela panorâmica depois que seu filho não pôde sentar nela, leiam tudo isso. Vocês não vão querer acreditar. Primeiramente, minha boa cadeira dobrável acolchoada, pela qual paguei mais de $80, foi roubada. Não faço ideia de quem, pois não aconteceu em um evento de família, mas sim enquanto estava na casa de um amigo. Alguém simplesmente entrou no quintal dele e a levou. Aprendi minha lição e decidi nunca mais comprar uma cadeira dobrável cara. Agora, mantenho uma cadeira dobrável barata que comprei por $3 em uma loja de segunda mão no porta-malas do meu carro. Passando para outras coisas, as pegadinhas de família que descrevi em meu último post aparentemente pararam, mas algumas delas lentamente recomeçaram. No entanto, eram apenas coisinhas inofensivas que provocavam risadas. A única pessoa que se recusaram a pregar peças foi eu, devido aos eventos de meus posts anteriores. Mas isso não impediu o comportamento abusivo. O filho de 7 anos de um dos meus primos roubou meu telefone durante uma festa de aniversário de família na casa dos meus pais e o quebrou intencionalmente em vez de devolvê-lo. Seus pais já estavam passando por um momento difícil. Meu primo, o pai, estava constantemente entrando em conflito com sua esposa sobre como educar o filho. Sua agora ex-esposa era uma péssima incentivadora do filho. Ela também é péssima com dinheiro e tem uma atitude muito inflexível, e não gosta de recuar quando está errada. Ela era uma das pessoas mais vocais que odiavam que eu trouxesse minha própria cadeira e nunca a compartilhasse. Mas ela nunca se tornou física a respeito. Uma vez, ela me confrontou e disse que, se eu fosse trazer minha própria cadeira, deveria ser algo bonito e feito de madeira que não dobrasse. Eu disse a ela que não iria carregar uma cadeira de sala de jantar para onde quer que eu fosse, quando uma cadeira dobrável ocupa apenas um pequeno espaço no porta-malas do meu carro. Ela discutiu comigo sobre isso mais ainda e não chegou a lugar nenhum. Nenhum dos eventos de família era na casa dela, e ela não dita minha vida. Ela me lançou olhares mortais por meses, mas, de resto, me deixou em paz. Na noite em que seu filho roubou meu telefone, ele já havia sido proibido de usar eletrônicos pelo pai. O garoto pegou meu telefone quando coloquei sobre uma mesa para comer um pedaço de bolo e saiu correndo com ele quando eu não estava olhando. Ele se trancou no closet do quarto principal e estava tentando instalar novos aplicativos de jogos no meu telefone. Aquele closet tinha uma fechadura na porta, e a chave havia se perdido anos atrás. O moleque se recusou a sair ou devolver o telefone. Sua mãe continuava nos dizendo, principalmente para mim, para deixá-lo em paz e permitir que ele jogasse nele. Mas eu recusei e disse que meu telefone não era brinquedo dele. O moleque foi avisado várias vezes para abrir a porta, e ele se recusou. Enquanto isso, sua mãe continuava contradizendo tudo o que era dito. Meu primo se cansou e começou a forçar a abertura da velha porta. É uma casa pré-fabricada antiga, e aquela porta era bem frágil. Assim que ele estava avançando, ouvimos barulhos altos vindos de dentro do closet. O moleque havia começado a bater meu telefone contra o objeto duro mais próximo que encontrou. O moleque soltou alguns gritos altos quando seu pai o tirou do closet. A tela do meu telefone estava quase destruída. Felizmente, o resto dele estava protegido pela capa. A esposa do meu primo tentou colocar a culpa em mim e disse que era minha culpa o filho dela ter quebrado o telefone porque eu não o deixei jogar nele. Todos na sala se voltaram contra ela, e ela se calou por covardia. Custou cerca de $300 para consertar meu telefone, e eu tive que usar um temporário até o meu ser consertado. E sim, meu primo pagou pelos reparos. Bem, o resto da família sabia do desprezo da esposa do meu primo por cadeiras dobráveis como a que eu guardo no meu carro. E eles decidiram pregar uma peça nela por causa de sua atitude após o incidente com o filho dela roubando meu telefone. Gostaria de deixar claro que eu não estava envolvido de forma alguma nisso, nem realmente condenei fazê-lo. Mas toda a situação estava fora de minhas mãos. Meus primos se reuniram e decidiram pregar uma peça naquela esposa insuportável, e colocaram as mãos em um monte de cadeiras dobráveis. Depois, eles removeram todas as cadeiras e assentos da casa dele e os substituíram pelas cadeiras dobráveis. Cadeiras dobráveis na mesa de jantar, cadeiras dobráveis no balcão, cadeiras dobráveis no lugar dos móveis da sala de estar, e mais foram estrategicamente colocadas pela casa. Até as cadeiras da varanda foram substituídas por elas. Quando a esposa do meu primo chegou em casa, sua reação foi muito além do que qualquer um imaginava. O plano deles era apenas gravar o ataque de raiva dela e dar uma risada. Mas ela acabou enlouquecendo na hora e tentou pegar uma faca na cozinha para atacar o marido. Quando não conseguiu pegar a faca, ela tirou um spray de pimenta da bolsa e usou em todos. Depois, ela atacou o marido com suas longas unhas postiças. Ela provavelmente teria tentado arrancar os olhos dele ou algo assim. Mas, felizmente, um dos outros caras ali atirou dele. Eu não conseguia acreditar que essa merda aconteceu tudo por causa de cadeiras dobráveis. E eu me sinto como a causa raiz, já que sou eu quem sempre trazia minha própria cadeira para os eventos de família, já que nunca havia assentos suficientes e as pessoas ficavam pegando os lugares onde eu estava sentado. E isso escalou muito além de mim. Obviamente, a polícia foi chamada, a esposa foi presa, todos os caras tiveram que ir ao hospital por causa do spray de pimenta nos olhos, e meu primo teve que tratar todos os arranhões no rosto. Ele parecia que um lince o havia atacado. Ele pediu uma ordem de proteção imediata contra a esposa. Eles gravaram tudo, como ela tentando pegar a faca e gritando que esfaquearia alguém. Ela teve que ir morar com a irmã depois de passar algum tempo na prisão, e ouvi dizer que a irmã é tão narcisista quanto ela. Meu primo obviamente pediu o divórcio, e sua esposa passou mais algum tempo na prisão depois de se declarar culpada pela agressão. Ela não pôde se aproximar do filho por um tempo e tentou descontar no meu primo no tribunal durante o divórcio. Isso não foi a favor dela, porque ele conseguiu provar facilmente o quão desequilibrada ela é. Meu primo ficou com a guarda primária do filho, e sua ex teve apenas visitas supervisionadas, já que ela era tão mentalmente instável. Ela praticamente abandonou o filho e se juntou a um homem mais velho e gordo, pegou um bronzeado sério e descoloriu o cabelo. Acho que ela prefere viver a vida de uma sugar baby coberta de maquiagem.
O filho do meu primo mostrou grande melhora desde que foi separado da mãe. Ele passou por aconselhamento e agora ouve mais o pai. O garoto tem que ser cuidado por babás com frequência, já que meu primo tem que trabalhar. Mas, pelo menos, as coisas melhoraram. Ainda me sinto como a causa raiz disso por causa da coisa da cadeira. Edição em só um pouco de informação adicional que eu não pensei em incluir antes. Mas a ex-mulher do meu primo tinha um amor por coisas caras e sofisticadas que ela realmente não podia pagar. Ela encheu a casa do meu primo com móveis de estilo vitoriano falsos, pelos quais ela era extremamente obsessiva. O que, suponho, foi um dos motivos pelos quais ela perdeu a cabeça tão intensamente quando tudo foi substituído por cadeiras dobráveis. Meu primo jogou todos esses móveis fora quando se divorciou dela. Ele disse que eram todos desconfortáveis e pareciam melhores do que realmente eram. Segunda edição, e meu eu burro não se preocupou em colocar uma senha naquele telefone quando o comprei. Então, o garoto conseguiu usá-lo bem quando pegou. Eu coloquei uma senha depois de consertar o telefone. E o garoto foi proibido de usar dispositivos eletrônicos pelo pai por um mês. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever para me ajudar a bater a meta de 1000 inscritos.